No vídeo de hoje a gente vai estar dando uma olhada no site do Gustavo e com ele a gente vai aprender como a gente pode organizar o conteúdo do nosso site, os links e também a principal dúvida dele, como é que ele faz para posicionar o site dele em vantagem e acima das outras empresas que competem pelas mesmas palavras-chave que ele. Então vamos dar uma olhada. Bom, esse aqui é o site dele, é o blogmudanças.com. De cara já dá para ver que o site é bem organizado, tem um bom layout, um layout clean, simples de usar. E o conteúdo também é muito bem organizado, tanto que se olhar aqui, o que eu tinha falado no outro vídeo, de fazer links internos como esses são bastante importantes e com certeza ajudam bastante para ranquear o site. Então, aqui tem alguns assuntos que eu dei uma olhada, algumas páginas, e o que eu queria falar é que, por exemplo, essa página aqui em especial, Transportadora em São Paulo, esse tipo de página e estratégia é uma estratégia que eu já usei bastante no passado. E ela até pode funcionar, mas o que tu tem que se perguntar mesmo é que tipo de experiência o usuário vai ter ao visitar essa página. Se a pessoa digitou alguma coisa como transportadora em São Paulo, provavelmente ela estava procurando uma transportadora em São Paulo. E aqui no texto, a maior parte você fala assim, do que é uma transportadora, do que elas transportam, que eu sei, como a gente está analisando e sabe o objetivo do site, que é para ganhar com a AdSense, a gente entende por que é assim. Era exatamente a mesma coisa que eu fazia. Eu otimizava sites para meias brancas para vender. E no site ficava falando como as meias brancas são muito brancas, como elas têm que ser mais brancas, ou podem ser listradas, todo esse tipo de coisa. Só como experiência de usuário isso não é bom. E mais cedo ou mais tarde o Google vai alcançar. Então esse tipo de post eu evitaria. Eu faria só post que realmente você pode ajudar o usuário e você tem alguma coisa a oferecer. Post como, por exemplo, esse aqui. Como transplantar plantas na mudança, como cuidar dos animais de estimação na mudança. Esse tipo de post já é um pouco melhor, porque é realmente algo que você pode falar e quem está procurando isso vai ter uma resposta agradável. Então, sempre pense que não vale a pena tu tentar enganar com o título ou com estratégias para depois no texto fazer algum texto que não corresponde. Pode até por um tempo lucrar, mas nunca vai decolar, nunca vai ser um negócio muito bom, sabe? Não vai ter gente falando como o seu site é ótimo porque ele não está realmente ajudando. Então é uma coisa para dar uma olhada. Esse aqui, por exemplo, já é um pouco diferente. Empresa de mudança em Belo Horizonte. No começo tu começa com a mesma estratégia de falando de que são empresas de mudança, etc, que a gente sabe que não agrega muito, mas é para ranquear, e depois você coloca alguns links aqui para empresas em Belo Horizonte. Isso aqui realmente ajuda, porque é o que o usuário está procurando. O que eu começaria a fazer é dar uma olhada no Google Analytics para como é que tu faz para fazer o tracking de eventos. Não é tão difícil, tem o código, é só dar uma procurada, tem os guias, e começar a dar uma olhada quantos cliques vem nessas empresas. Porque depois, o que tu podia fazer era uma estratégia de lead generation, que eles chamam, que é geração de contatos, geração de leads. Leads são contatos. Que no caso, se você conseguir mensurar e disser, por dia tem 5 cliques no Mudanças Tocantins ou alguma outra dessas, você pode contatar a empresa, falar com ela e falar, olha, eu tenho um site sobre mudanças, e nesse site vocês devem estar recebendo visitas até do meu site, porque o link realmente vai para o site deles. O que vocês acham de pagar tanto por mês para deixar esse link no meu site, ou até colocar mais para cima, ou de repente até algum banner, alguma coisa. Agora aqui no site não está aparecendo o AdSense, mas no outro site que eu entrei já estava aparecendo. Agora, uma das coisas importantes que ele me perguntou é como é que ele faz para, digamos, aparecer acima das empresas que estão disputando pelas mesmas palavras-chave. Essas são algumas palavras-chave boas, como a gente pode ver aqui. Elas têm custo por clique, que é o CPC alto. Então, o pagamento delas, teoricamente, deve ser bom. Agora, tem algumas coisas que me incomodam quando a gente começa a olhar os resultados do Google. Por isso que eu sempre recomendo que não olhe só nas ferramentas. Se tu vier aqui no resultado, eu botei transportador em São Paulo, dá para ver que primeiro já aparece um monte desses resultados locais. Então isso aqui já fica muito difícil porque tu não vai conseguir ter um resultado local.
Porque o teu é só um blog, é um site sobre isso, tu não tem uma empresa de verdade que tu pode adicionar no Google, no Google, locais do Google. Então, segundo, não aparece aqui muitos anúncios, o que não é um bom sinal. Isso pode mudar bastante por causa da minha localização, como está sendo feita a pesquisa e um monte de outra coisa que o Google avalia. Mas aqui para mim não está aparecendo. Aí no caso, mudanças residenciais, mesma coisa, apareceu um site aqui primeiro, eu até botei a localização para São Paulo, e depois o resto são mudanças, são resultados locais, que você não vai conseguir ter por aqui, só vai ser a partir daqui para baixo, tanto que aqui já é um site, deve ter uma foto, etc. Já é um pouco diferente. Esse tipo de artigo, agora por exemplo, aqui você já tem mais chance, olha onde é que você está aparecendo, está em quarta posição nas pesquisas. Só que aqui também me desagrada porque não tem nada de anúncio. E até se eu colocar caixas de papelão para mudança, acho que ainda não tem, e atualização em São Paulo, caixas de papelão, aqui já começa a aparecer local, com mapa e tudo. Então tem que cuidar isso, e novamente, aqui não está aparecendo anúncio, mas de repente é só porque eu estou acessando de outro lugar. Tem que dar uma olhada, ver se aparece. Se aparecer, quanto mais aparecer, melhor. Geralmente tem aquelas 3 em cima, mais umas 8 aqui do lado, e até às vezes aqueles sites um pouco diferenciado na própria pesquisa. Bom, com relação à parte SEO, o Release Author estava instalado, como a gente viu antes na pesquisa. Isso já é bom, já faz bastante diferença. E aqui a gente pode ver que no site já tem alguns sites linkando. Então, Referring Domains 12. Eu vi também que você já fez o blog rolls e algumas links, então eu já vi que você tem bastante noção de SEO pelo jeito que o site foi construído, pelo jeito que você usa as palavras-chave no site, os links, tanto internos como internos como externos, desculpa. Então aqui é só continuar com o trabalho de link building, que aos poucos você vai aparecendo. E a prova disso é que se a gente olhar aqui pelas palavras-chave, dá para ver que o tráfego de palavras orgânicas vem crescendo pouco a pouco, porque você ranqueia uma palavra, começa a aparecer mais, aí de repente alguém linka para ela, começa a ter mais sucesso. Aos poucos você vai aparecendo mais e mais vezes no Google para mais palavras-chave. Aqui algumas das palavras-chave que você está ranqueando no momento, então, por exemplo, mudanças tendenciais que tem um volume relativamente bom, você está em 8º. Essa tem um custo de clique bom também, só tem que ver a questão aquilo que eu falei de experiência do usuário. O que o usuário que está digitando mudanças residenciais está procurando e o que você pode oferecer. Como eu falei, eu sei que você pode tentar enganar para conseguir uns cliques, mas não vale a pena. É melhor você já fazer um site que realmente vai ajudar o usuário. A última dica que eu queria dar, além de começar a tentar fazer já coletar os dados de quantas pessoas clicam naqueles links de empresas, ou até de qualquer jeito vai ter que precisar bem mais tráfego, para já começar a anotar para depois entrar em contato com as empresas oferecendo a venda de contatos, que é o lead generation, é isso. Eu também recomendaria que de início, quer dizer, depois você tentaria focar na criação de algum produto próprio ou alguma coisa que você crie para vender e promover. Antes disso, a melhor maneira de testar é com AdSense, para ver quanto você consegue ganhar. E outra maneira é vir, por exemplo, no Hotmart. Eu achei esse livro aqui, O Livro Negro dos Imóveis. Não é que se encaixe exatamente no seu assunto, mas é algo que de repente você poderia de algum jeito oferecer no site. Até porque o nome é Blog Mudanças, não significa que seja só mudanças residenciais. Então você pode ao mesmo tempo, quem está mudando, talvez já tenha achado um imóvel, talvez não. Você pode criar alguns artigos, tentar oferecer, ter uma comissão de até R$30 e ver como vai as vendas. Se estiver vendendo bem, aí você pode pensar em criar o seu próprio livro. Aqui até a página de venda, é até uma página bem feita. Tem algumas coisas que eu mudaria, mas, por exemplo, aqui já daria para tirar isso aqui, essa barra lateral. Mas, no geral, é bem feita e eu tentaria promover como afiliado para ver o quanto você consegue de comissão e se realmente vende. É a maneira mais fácil de testar o mercado.
Fora isso, como dicas finais, eu falaria para depois, já que o nome do seu site é Blog Mudanças, além de tentar tocar para uma cara mais pessoal, algo que você realmente possa ajudar o usuário e que é você de verdade, ou seja, não tentando fingir ser uma empresa nem nada, eu já começaria a pensar alguns outros assuntos que de repente poderia explorar no site, que acho que teria mais procura. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo bastante é gente voltando para o Brasil depois que teve a crise. Claro, isso já mudou um pouco, não sei se esse tipo de pessoa vai procurar informação na internet, mas é um nicho a explorar. Pessoas que estão voltando para o Brasil ou o contrário, estão indo para fora, como é que elas se adaptam lá fora? Como morar lá fora? Não sei se você tem experiência com isso, mas poderia relatar, ou simplesmente falar com gente que foi ou voltou para fora, entrevistar algumas pessoas, ou fazer um produto, ou publicar no site, aí vai da sua opinião. Mudanças em geral de país ou viagens também vai ser um bom assunto que tu poderia explorar. Trocaria um pouco o assunto do site, mas de repente é uma alternativa que você poderia analisar. Mas eu realmente daria uma olhada em questão dos contatos que aparecem no site e se teria chance de você fazer algum produto com o conteúdo que você tem no site. Fora isso, para o pessoal que quiser mais informação, pode ir no meu site e baixar o manual. Vai estar em empreendedor-digital.com/manual. Lá que eu dou muitas dicas de como começar e desenvolver um negócio parecido com as dicas que eu dei aqui. E qualquer outra dúvida é só entrar em contato.